Então, vamos dar continuação ao nosso estudo, né, de conceitos básicos de algoritmos. Eu gostaria que, se algum de vocês tiver alguma dúvida durante esse momento, pode me interromper no microfone, porque nem sempre eu vejo o chat e, às vezes, também a mão que vocês levantam pode passar batida. Então, se for alguma dúvida de algum slide que eu esteja apresentando, pode me parar na hora. Por quê? Porque daqui a mais ou menos 1 ou 2 semanas nós já estaremos começando a programar e os conceitos básicos já têm que estar bem fixos aí na mente de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, estão aqui os slides. Vamos lá para o slide que nós paramos. Foi o 16. Então, faltou nós falarmos sobre a estrutura de repetição para, né? A estrutura de repetição para, quando você trabalha com essa estrutura de repetição, traduzindo para o inglês, vocês vão ver em muitas linguagens de programação o for. O for é o para. Geralmente, quando você trabalha com para, você conhece a variável inicial que você vai trabalhar e a variável final. Nas estruturas anteriores, quando você trabalhava com o enquanto e com o repita até, você precisava sempre de uma condição que tinha que ser verdadeira para que o loop acontecesse, né, que era aquele laço que vocês entravam, ou você precisava que a condição fosse falsa, no caso do repita. Tá? Vamos pegar o mesmo exemplo que nós trabalhamos na aula anterior. Vamos imaginar o seguinte, que nós tenhamos um número igual a 0, que é esse NR aqui, NR igual a 0, e eu quero que ele seja somado a 1 até o momento em que ele seja 100. Mas eu quero usar a estrutura para. Né? Então, eu vou colocar assim, para N de 0 a 100, o N é N mais 1. Então, olha só. Primeiro, nós inicializamos aqui o NR com 0. Quando nós entramos nesse losango, lembrando, pessoal, que o losango ele representa uma estrutura de decisão. Então, quando você olhar para um losango dentro de um diagrama de blocos, ele ali funciona como uma estrutura de decisão, que pode ser simples, não ter loop, ou pode ser uma estrutura de repetição, que é o que nós estamos vendo. Então, quando você inicializa aqui o NR com 0, olha, você entrou aqui no loop, você entrou, na verdade, na estrutura condicional, que é esse losango. E aí você pergunta, o NR é maior ou igual a 0? Sim, ele começou ali com 0, né? Então ele é 0. E ele é menor ou igual a 100? Sim. Então, olha só, a seta indicando para onde vai o sim. Então, nesse momento, o teu NR ele é incrementado. O que é incrementado? Ele é somado de 1, ele é incrementado de 1. Então, NR vai ser NR mais 1. Então, notem que o NR era 0, e agora ele é 0 mais 1, que é 1. Aí ele volta. Olha a seta indicando aqui, ó, voltando para a tua estrutura condicional, que é o losango. O NR agora é 1, ele vai fazer o teste. O NR é maior ou igual a 0? Sim. E é menor ou igual a 100? Sim. Então, entrou de novo aqui, incrementou o NR, ele era 1, agora ele vai ser 2. 1 mais 1, 2. Aí ele vai fazer o teste de novo. Ele vai ficar fazendo esse loop, ele vai entrar nesse loop até o momento em que o NR chegue no 100. Então, olha, digamos o seguinte, olha, o NR é 99, 99 mais um 100, aí ele volta. 100. O NR é maior ou igual a 0? Sim. É menor ou igual a 100? Sim.
Então, ainda vai entrar mais uma vez. Aí vai fazer 100 mais 1, 101. Aí ele volta e faz o teste. NR é maior ou igual a zero? Sim. E é menor ou igual a 100? Não. Então, notem o seguinte, no para, pessoal, o que vocês têm que ter em mente no para? Que no para, as duas condições têm que ser satisfeitas para que você entre no loop. Então, note aqui que no momento, olha, que o NR chegou em 101, esta segunda condição virou falsa. Então, você sai do loop e aqui você continua o seu programa da forma que você desejar, tá bom? Bem, agora algo que vai ser muito importante quando vocês programarem, é a primeira coisa que a gente faz num programa, porque é o seguinte, quando você vai escrever um algoritmo, lembrando que é mesmo um algoritmo, é uma sequência de passos de forma padronizada para que eu possa resolver um determinado problema. Essa sequência de passos, você pode ter vários caminhos para resolver esse problema. Então, quando é colocado um problema diante de você, você vai primeiro analisar quais são as variáveis envolvidas nesse problema. Vamos pensar no nosso dia a dia. Nós vamos pensar quais são as variáveis envolvidas nesse nosso problema. Nós vamos pensar de que forma posso resolver esse problema, quantos caminhos existem para eu resolver este problema. Então, da mesma forma, na forma computacional, vocês vão pensar da mesma forma, tá? E o primeiro passo, quando você vai analisar um problema, é identificar as variáveis que você vai trabalhar, dar nomes para elas. E a gente chama isso de identificadores, que são nomes dados às funções, variáveis, constantes. Os identificadores podem ser letras, de A a Z, números, só que é o seguinte, você nunca pode começar com número. Então, por exemplo, aqui embaixo, olha, identificador inválido, 2AB, poderia ser AB2, mas em programação você não dá nomes de variáveis iniciando por números, e sim sempre por letras. E aí você fica à vontade para usar sempre a sua criatividade, tá? Bem, dentro dessa questão dos identificadores, aí a gente vai falar de duas coisas muito importantes, que são as constantes e as variáveis. Então, quando nós vamos programar, por exemplo, digamos que eu vá fazer um programa para calcular, numa linguagem de programação, o volume de uma esfera. Todos vocês sabem que o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, no caso, o que varia aí? O que varia dentro dessa fórmula? Quem puder, liga o microfone aí e fala rapidinho. Eu tenho a fórmula do volume, 4/3 de πr ao cubo. Quem é que varia nessa fórmula? Nós temos valores constantes e variáveis. Quem vocês acham? O raio. Isso, muito bom. Então, quem varia dentro da nossa fórmula é o raio. Então, o teu raio, ele seria a variável. Se eu pedisse para você, faz um programinha simples para calcular o volume de uma esfera, o primeiro passo que você ia fazer é o seguinte, qual é a fórmula para calcular o volume da esfera? Aí você monta a fórmula. Bem, quem é que é variável? Quem é a entrada do meu problema? Quem é a variável? É o R, como a Roberta falou, acho que foi a Roberta. É o R, é a tua variável. E o 4/3 é constante e o π é constante. Então, o π ele entra na tua variável como uma constante, tá? E aí, geralmente, quando você monta um programa de computador, o programa não sabe quem é π, aí você tem que colocar lá que π é 3,1415. Se for 4 casas decimais, coloca 3,1415. Se você quiser usar mais casas decimais, e aí fica ao seu critério, né? Ou então a da pessoa que está solicitando o problema, né? Que você execute o problema e resolva, né, esse problema, na verdade. E então o teu R é a tua variável. A outra variável que tu tens além do R é o volume, porque o volume é a variável de saída, né? Então vai ser o valor de saída que tu queres, tá? Então
no início do algoritmo de vocês, porque primeiro nós vamos aprender primeiro a escrever algoritmo. Tudo vai ser muito rápido, então vai ser, vocês têm que começar as leituras de vocês, porque tudo vai ser muito rápido. Vocês vão começar a escrever algoritmo, quando vocês verem, chegou novembro e vocês estão programando, entendeu? Essa vai ser a realidade de vocês. Bem, então nós temos as constantes e as variáveis. Só lembrando não, falando para vocês algo que eu já ia esquecendo, que eu vou sempre falar isso aqui, é o seguinte. O que é uma variável para um computador? Quando você começar a programar, você sempre tem que lembrar desse detalhe. A variável, na verdade, quando você declara, vou declarar aqui o raio como variável de entrada, né? Vou ter que ler o valor do raio. A variável no programa é uma posição de memória que o computador vai reservar para receber algum tipo de dado. Por exemplo, eu chamei uma variável de raio e declarei que esta variável é real. Então, como é que o computador entende isso? Ele entende que ele vai reservar uma posição de memória chamada raio, que vai receber valores reais. Por exemplo, se você criar uma variável que não é que já é uma variável, por exemplo, nome, mas que vai receber uma cadeia de caracteres. Vou falar daqui a pouco sobre isso, quando for variáveis do tipo nome, depois desse slide aqui. Então, assim, a variável, ela é a representação simbólica dos elementos de um certo conjunto. Cada variável corresponde a uma posição de memória, cujo conteúdo pode ser alterado, tem um errinho ali, ao longo do tempo, durante a execução. Então, por exemplo, lembrem do NR, o NR que toda hora ia mudando o valor. Imaginem que eu declaro o valor do NR um inteiro, eu declaro ele como inteiro. Como é que o computador vai entender? Que ele vai reservar uma posição de memória do tipo inteiro e que a cada momento da execução do teu programa, esse valor ele pode ou não ser alterado. Que no caso do nosso diagrama de blocos que nós mostramos anteriormente, o NR, a todo momento que você voltava para o loop, ele era alterado. Então, durante a execução do programa, essas variáveis, elas podem ou não ser alteradas. Elas podem receber diferentes valores, claro. Nunca a variável ela não recebe dois valores ao mesmo tempo. Aquela teoria de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço também é válida para quando você trabalha em programação. Então, quando você declara a variável, ela pode receber vários conteúdos ao longo do programa, mas não vários ao mesmo tempo, certo? Aquela posição de memória pode receber um valor a cada instante. Então, aqui ao lado, você vê aqui, olha, variáveis. Total é um tipo de variável que é igual a produto vezes quantidade. Se eu fosse analisar aqui, pessoal, olha, quando você pensa num computador, sempre você tem a entrada de dados, o processamento e a saída, que é o resultado que tu esperas, o resultado que tu queres que seja visualizado ou no monitor, que saia em uma impressora ou numa caixa de som. Isso é a saída. Olhem só esse retângulo aqui de variáveis. Eu coloquei uma fórmula aqui simples, né? Total é igual produto vezes quantidade. Eu vou fazer uma pergunta, quem puder, liga aí o microfone rapidamente e já responda. Ó, total é produto vezes quantidade. Então, eu tenho três variáveis, total, produto e quantidade. Quem seria aí, dentro dessa fórmula, vocês olhando, quem seriam as variáveis de entrada do problema? Produto e a quantidade. Muito bom, produto e a quantidade. Então, as variáveis de entrada do problema, produto e quantidade. E o total seria o resultado esperado, que é a saída. Isso, pessoal, tem que começar a entrar no sangue de vocês hoje. Por quê? Semana que vem eu já vou jogar aí os primeiros algoritmos em pseudocódigo e logo depois vocês já vão começar a ir trabalhar no Python
ou no compilador online ou no ambiente aí que vocês desejarem, né? Eu vou pegar um bem simples para a gente trabalhar, porque nós não vamos complicar, porque, na verdade, essa disciplina é algo condensado. No curso de computação, você tem uma disciplina só de algoritmos, uma só de linguagem de programação, uma só de programação, uma só de eficiência de algoritmos. Então, o nosso objetivo é conhecer um pouco de cada coisa, mas vocês têm que, a todo momento, já estar lendo e habituado aí com alguns conceitos, tá bom? Olha só essa variável nome aí. Nome, notem que não é um número. Tem uma cadeia ali de letras, José, né? Então, esse tipo de variáveis, quando a gente fala em algoritmo, nome é definido como uma cadeia de caracteres, né? Que são os alfanuméricos, e às vezes você chama de string, né? Eu acho que traduzindo ao pé da letra deve ser corda, né? Então, cadeia, corda. Então, algo mais ou menos assim. Então, você tem tipos de variáveis principais, numéricas, alfanuméricas, lógicas. As variáveis numéricas você vai utilizar para realizar cálculos no seu algoritmo, no seu programa. Existem linguagens de programação que definem essas variáveis só como numéricas reais. Então, o inteiro, como vocês já aprenderam lá na matemática elementar, o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos números reais, mas existem linguagens de programação, principalmente as de mais baixo nível, que separam isso, declaram como inteiro, como reais. E eu acho que o C, a versão do C também tem o int e tem o real, tá? E tem as variáveis alfanuméricas, né? Ou algumas linguagens, pessoal, nem declaram variáveis, como o Maple, por exemplo, que quando você coloca uma variável ali, ele já entende que aquilo ali é um número. Ele não entende como nome, não existe essa declaração. Então, vai depender muito do objetivo da linguagem, né? Porque existem linguagens de programação que elas são essencialmente para a área de matemática, tá? Alfanuméricas são variáveis para dados que contenham letras e números, ou letras junto com números, mas se tiver símbolos, letras, você já não vai mais usar variável numérica, o nome a gente chama alfanumérica, tá? E as lógicas, elas vão retornar sempre verdadeiro ou falso. Nós vamos ver um pouquinho ao longo aqui da aula, de forma para vocês entenderem. Esses slides, pessoal, o objetivo deles é que vocês entendam lógica de programação, tá? Então, nós temos que entender a lógica para depois nós conseguirmos escrever um algoritmo, do algoritmo escrever um pseudocódigo, do pseudocódigo transformar isso para um código-fonte de uma linguagem de programação qualquer, tá bom? Então, vamos lá. Operador. Então, operador é o operador os operadores que vocês conhecem lá da matemática elementar. E o operador é um símbolo que faz com que o compilador execute alguma operação matemática ou lógica, tá? Bem, então é o seguinte, nós vamos apresentar numa tabela alguns operadores e a forma que nós vamos escrever aqui em algoritmo, e na maioria das linguagens de programação se escreve assim, com algumas diferenças, tá bom? Então, olha só, o pessoal fez uma pegadinha aí com o Leonardo. Se eu editar essa aula, alguém vai recortar e fazer o meme, né? Durante a aula, minha cara, quando eu ouvi o grito aí da moça aí que assustou ele aí no teclado. Enfim, nós temos... Então, olha só, vamos pensar que quando você fala em operadores, você tem os operadores aritméticos. Então, você tem aqui, olha só, soma vai ser soma mesmo nos programas, né? Aí você tem aqui subtração, multiplicação. A multiplicação, pessoal, não é um X, é um asterístico. Então, comecem a se habituar aqui, que vocês vão escrever como asterístico. E quando vocês também forem utilizar, não sei se lá em cálculo o professor vai utilizar algum programinha de cálculo de derivada, integral, mas tem vários. Tem o Maple,
MEFCAD, MATLAB. Então, se vocês olharem esses programinhas, a forma que eles escrevem as equações é a linguagem matemática algorítmica, quando a gente escreve um algoritmo. O vezes é um asterístico, divisão é a barra, resto da divisão. Alguns programas usam percentagem, outros mod. Então, quando você vê esse símbolo, né, eu não sei, na maioria das linguagens, cada uma de uma forma, e algumas linguagens algorítmicas escreve REST, alguns pseudocódigos de resto, né? Por exemplo, se eu falar, eu vou fazer uma pergunta, vocês podem ligar o microfone e responder. Se eu escrever para vocês assim, ó, 3 mod 2, qual é o resultado disso? Mod é o resto da divisão. 3 mod 2. 1, exatamente. Então, não vi quem respondeu, mas eu vi ali o rostinho amarelo. Por que é 1? Porque o resto da divisão de 3 por 2 é 1. Por exemplo, calcular o resto de uma divisão, se eu pedir para vocês assim, escrevam um algoritmo onde você vai digitar qualquer número no teclado e vai verificar se ele é um número par. Esse é um item importante, encontrar o resto da divisão. Por quê? O resto da divisão de um número qualquer por 2, se esse resto for 0, você já sabe que o número é par. Então, se você tem um número, dividir por 2, o resto for 0, esse número é par. Então, você já sabe que ali tem uma tomada de decisão onde eu vou calcular o resto da divisão, certo? Então, obrigada aí pela resposta. E existem também o incremento e o decremento. Pessoal, essa palavra incremento está na ideia de incrementar mesmo, de aumentar. Isso que é o incremento. Lembram do NR, que em todo momento eu somava com 1? No lugar de colocar aquele 1, eu poderia ter colocado só mais. Alguns programas já interpretam isso como 1, entendeu? Então, o mais é o incremento, eu estou aumentando. E o menos é o decremento. O que é decremento? Diminuindo, tá? Então, estou diminuindo. É diferente de subtração, tá? Então, eu estou diminuindo a cada... Eu posso falar assim para vocês, eu vou trabalhar aqui numa caldeira aqui, né? Eu tenho aqui, está derretendo um certo tipo aí de liga aí metálica, e a cada 1 hora eu quero aumentar a temperatura em 10 graus durante 48 horas. Se eu pedir um algoritmo desse, você vai ter um incremento de temperatura a cada hora. Mas eu posso também querer diminuir a temperatura a cada hora e eu posso definir qual é o valor desse decremento, um valor fixo. Então, vai diminuindo a cada hora, tá? Então, essas duas palavras se usa muito também em computação. Em engenharia, o pessoal da área de engenharia que trabalha com análise computacional também usa muito esses termos aí, incremento, decremento. A potenciação, pessoal, em algumas linguagens de programação se usa asterístico e outras se usa esse circunflexo aqui, o acento circunflexo, tá? Então, vai depender. Aqui, algoritmos, eu nem sei como eu coloquei na apostila, mas eu vou dar uma última revisada nela, porque eu quero alterar algumas coisas nela e vou postar para vocês novamente. Mas quem já está estudando por ela não tem problema, não tem erro lá, porque eu quero retirar algumas coisas. Tá? Então, aqui, olha, a potenciação 2 asterístico, não escrevam mais potenciação aqui na minha disciplina, como vocês estavam acostumados a escrever em matemática, tá bom? Só para relembrar aqui, pessoal, algo que vocês já sabem, que eu sei que está no sangue de vocês, é a hierarquia das operações aritméticas. Então, nessa hierarquia, primeiro você resolve os parênteses, depois a exponenciação, terceiro, multiplicação e divisão, que aparecer primeiro, quarto, soma ou subtração, que aparecer primeiro. Coloquei 2 operações aí. Vocês aí, façam a primeira, liguem o microfone e me respondam rapidamente quanto dá a primeira. Olha, 1 mais, aqui o asterístico vezes, 2 asterístico é potenciação, menos 1. Quanto dá essa expressão?
20 segundos para vocês. 28, professora. Dá 15? Muito 8, 28. Olha só, primeiro você vai executar, não tem parênteses. Se não tem parênteses, primeiro é a potenciação, ó, 2a ao quadrado, que dá 4. Certo? Então, olha só, se vocês tiverem dúvida nisso, perguntem agora, porque no trabalho que eu vou liberar daqui a pouco para vocês, é um questionário de 10 questões, vai valer 0,4. Você só tem chance de fazer uma vez e enviar uma vez. Então, eu sugiro que antes de vocês começarem a fazer, vocês podem até abrir o questionário, mas deem uma estudada antes de resolver. Não saiam marcando, porque depois que enviar, não tem mais volta. Então, prestem bem atenção nesse exemplo. Olha só. Não tem problema quando vocês ligam o microfone e respondem algo que seja incorreto, porque é bom, porque nós sabemos as dificuldades de vocês. Se vocês não falam nada, não se posicionam, eu vou entender que vocês estão entendendo tudo, tá? Então, olhem só. Primeiro você faz a exponenciação, né, que é a potenciação. 2 ao quadrado, 4. Aí depois, 7 vezes 4, 28. Então, já deu 28 aí. E aqui no início tem 1, menos 1. 1 menos 1, 0, deu 28. Então, essa expressão, anotem aí, dá 28, tá? Agora, olhem para a segunda expressão. Façam e me respondam aí. Liguem o microfone e me respondam. 5. 5, certo. Olha só. Olha só, presta atenção, é 5. Olhem só. 1 menos 2 não dá menos 1? Aí, depois que você resolver o parêntese, que dá menos 1, você vai fazer 3 vezes menos 1, que dá menos 3. Deu menos 3 essa parte. Agora você vai fazer a outra multiplicação. 4 vezes 2, 8. 8 menos 3, 5. Alguém tem alguma dúvida na segunda? Certo, pessoal? Então, olha, tu tens duas multiplicações. Resolve esse bloco da multiplicação, resolve o outro, depois executa a soma no final, tá? Então, tem uma dessa aí na avaliação que eu vou colocar daqui a pouquinho para vocês. Pessoal, uma outra coisa são os operadores relacionais. São utilizados para comparar string. Ó, string, quando a gente traduz ao pé da letra, dá, eu acho que é corda, né? Corda, cadeia de caracteres, nomes. Por exemplo, você pode... eu posso pedir para você fazer um algoritmo de ordenação. Ordenação, pessoal, é uma área inteira de algoritmos. Tem gente que só estuda isso, algoritmos de ordenação. Aí você fica comparando. Você, por exemplo, você quer colocar o nome das pessoas de uma organização e a matrícula, mas querem colocar por ordem alfabética. Cada pessoa que você insere no banco de dados, ela é testada com as outras pessoas para poder trocar de posição e ir colocando na ordem alfabética. Isso são algoritmos de ordenação, tá? Então, nesses algoritmos, sempre quando você compara nomes com nomes, você retorna verdadeiro ou falso. É para trocar? Não, não é. Verdadeiro ou falso. Então, verdadeiro ou falso é algo muito usado, muito utilizado na computação, tá? Então, olhem só esses operadores relacionais. Vocês já conhecem, mas eu vou colocar aqui a forma que a gente escreve aqui, tá? Em programação. Então, olhem só. Igual a. Por exemplo, o igual, eu teria que ter mudado esse igual, porque o igual, na verdade, na maioria das linguagens, não é esse igual. Esse igual aí, em muitas linguagens, é usado como atribuição, que eu vou explicar o que é. O igual, em muitas linguagens, são dois iguais, um ao lado do outro, tá? E algumas linguagens ainda usam o igual assim, mas geralmente são dois iguais. Diferente, muitas utilizam o jogo da velha como diferente, ou então esse símbolo aqui, menor e maior. Se eu falar assim para você, 5 é maior e menor que 2, está correto, é verdadeiro, porque eles são diferentes.
Então, quando eu falo que um número é menor e é maior que um outro número, eu estou dizendo que eles são diferentes. Quando eu falo que Ana é menor e maior que Davi, é porque eles são diferentes, tá? Então, diferente, você pode escrever desta forma aqui. Maior que, maior, menor que, maior ou igual a, maior ou igual, menor ou igual. Pessoal, lembre que nós estamos aqui inicialmente aprendendo a lógica da programação. Quando vocês chegarem em programação, cada linguagem que vocês... eu vou aprender Visual Basic, porque eu quero aprender, eu quero trabalhar com programas dentro de análise computacional, onde a base é Visual Basic, ou eu quero trabalhar com mídias digitais. Cada programa, cada linguagem tem um objetivo, né? E cada uma tem as suas regras de sintaxe. Se você não seguir, se você colocar de qualquer jeito no seu programa, não seguir as regras de sintaxe, ele não vai executar. Na hora que você mandar executar o seu programa, vai dar um erro lá de compilação, ele vai te mostrar uma mensagem de erro, tá? Então, esses são os operadores relacionais básicos, tá? Então, vamos aqui para o próximo slide. Então, olha só, pessoal, coloquei aqui algo bem simples para vocês. Olha só, eu coloquei aqui, ó. Se A igual a 5 e B igual a 3, então. Aí eu coloquei uma série de afirmações. Vocês vão ligar o microfone e vão só falar falso e verdadeiro. Se for falso, vocês vão dizer falso. Se for verdadeiro, vocês vão falar verdadeiro, tá bom? Então, olha só. Se A é igual a 5 e B é igual a 3, então A é igual a B? Falso. Ok. Falso. A é menor e maior que B? Verdadeiro. Ok. A é maior que B? Verdadeiro. 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 A é menor que B? Falso. Falso. A é maior ou igual a B? Verdadeiro. Ok, verdadeiro. Muito bom, porque é o seguinte, a pergunta é se ele é maior ou igual. É o mesmo conceito da matemática, tá certo? A é menor ou igual a B? Falso. Falso. Muito bom. Certo, pessoal? Então, os operadores relacionais dentro da computação, eles vão trabalhar desta forma, tá? Você vai sempre ter uma estrutura condicional. Olha só, eu coloquei aqui uma estrutura condicional. Se, então, que é o if, tem, né? E aí nós fizemos essa série de perguntas aí, e aí o programa vai retornando. Vocês foram o computador, vocês que retornaram falso ou verdadeiro aí para a turma, tá? Então, olha só, e você, além dos operadores relacionais, então você tem, olha só, você tem os operadores aritméticos, que vocês já conhecem, e nós mostramos que existe uma outra forma de escrever na computação. Você tem os operadores relacionais, né? E os operadores lógicos, tá? Quem são os operadores lógicos? Eles servem para combinar resultados e expressões. E aí, mesma coisa, vai retornar o resultado final, verdadeiro ou falso. Os operadores lógicos, vocês utilizavam muito em uma área da matemática. Não sei se alguém da sala lembra. Lá na matemática elementar, alguém lembra? Em qual parte da matemática vocês usaram os operadores lógicos? Pelo menos o e e o ou. O não, eu nem tanto, mas o e e o ou. Vocês usaram em algum momento? Conjunto. Isso, muito bom. Era isso que eu queria ouvir. Vocês usaram muito na teoria dos conjuntos, né? Então, por exemplo, quando você colocava o E, A e B, então é o A mais o B. A ou B é um dos dois. Então, um dos dois. Então, era assim que vocês utilizavam na teoria dos conjuntos. Então, quando você utilizar o E em computação, que vocês vão ver lá na linguagem de programação, que é o AND, né, em inglês, OR, e tem o não, que é o NOT. Então, uma expressão, ela é verdadeira se todas as condições forem verdadeiras. Então, por exemplo, eu tenho uma condição aqui, que é verdadeira,
e uma outra condição que é falsa. Se eu usar o AND, vai dar falso, porque se eu tenho uma condição só vai ser verdadeira se todas forem verdadeiras. O ou não vai retornar verdadeiro se pelo menos uma for verdadeira. Tá, pessoal? Então, recapitulando, o e vai retornar verdadeiro apenas se todas as condições forem verdadeiras. E o ou vai retornar verdadeiro se pelo menos uma for verdadeira. O não, que vocês não foram muito habituados a utilizar, é o seguinte, note. Se eu falar assim para vocês, deixa eu pensar aqui. Digamos que eu tenho uma expressão que deu verdadeiro. E se eu colocar o não verdadeiro na frente, vai ser falso. Não falso, verdadeiro. Não verdadeiro, falso. Na verdade, é algo lógico mesmo. A palavra quando você fala para alguém, é lógico que é isso. Poxa, mas isso não tem lógica. Ou então, como é que a pessoa não entendeu se estava tão claro, é tão lógico isso? É porque a lógica é a lógica. Quando eu falo não verdadeiro, é falso. E não falso é verdadeiro, tá? Então, vamos lá. Aí aqui tem um quadro aqui para vocês treinarem a mente, ó. Verdadeiro e verdadeiro, retorna verdadeiro. Verdadeiro e falso. Para poder retornar o verdadeiro, esse segundo teria que ser verdadeiro. Ó. Porque para ser verdadeiro, para retornar o resultado verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiro. Falso e falso e verdadeiro. Falso, porque os dois têm que ser... Por exemplo, se fosse falso e falso. Falso e falso retorna falso. Né? Verdadeiro e verdadeiro retorna verdadeiro. Agora aqui, ó, verdadeiro ou verdadeiro retorna. Agora é o seguinte, pessoal, isso aqui é muito sutil, porque você pode ter um caso em que o teu falso e o falso você quer que retorne o verdadeiro. Você vai ter que falar isso para o programa. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Eu vou entrar nesse caso bem básico que eu mostrei antes para vocês. Mas a gente vai evoluir ainda para esse caso aí que pode acontecer. Olha, eu quero que algo aconteça se as duas condições forem falsas. Então, eu quero que algo seja verdade se essas duas condições forem falsas. Isso pode acontecer. Mas depende do programa que você vai trabalhar. Agora, o ou não tem jeito. Ó. T ou T, verdadeiro. Ó. T ou F, T. Né? Então, é uma das duas que tem que ser atendidas. Tem que ser verdadeiras. Uma das duas tem que ser verdadeiras. Falso ou verdadeiro? Um dos dois tem que ser verdadeiro. Falso ou falso? É falso, porque um dos dois tem que ser verdadeiro. A condição é que um dos dois seja verdadeiro. Então, aqui, deu falso. Se você colocar não verdadeiro, dá falso. Não falso, dá verdadeiro. Então, olha só, com o que eu coloquei, voltando aqui anteriormente, olha, eu coloquei esta condição, olha, uma expressão é verdadeira se todas as condições forem verdadeiras. Eu coloquei isso como condição. Mas eu poderia colocar assim, ó, uma condição é falsa se todas as condições forem falsas. Aí você ia colocar falso e falso é falso. Certo, pessoal? Então, aqui eu coloquei uma expressão é verdadeira se todas as condições forem verdadeiras, tá? Ou ela vai ser verdadeira se pelo menos uma for verdadeira. E o não vai inverter a tua expressão. Se ela for verdadeira, ela vai passar a ser falsa. Se ela for falsa, ela vai passar a ser verdadeira. Então, vamos lá. Vamos recapitular o que é algoritmo, porque na avaliação que eu vou deixar daqui a pouco para vocês, vocês vão ter até amanhã, às 12 horas, para entregar, tá, pessoal? Então, vocês vão entrar e vão resolver. Ela já é identificada, cada pessoa pode entrar no seu, enviar apenas uma única vez, e vai envolver assuntos da nossa aula de hoje, da semana passada, mas envolve essa parte conceitual básica, tá? Então, por exemplo, vamos recapitular. O que é algoritmo? É uma sequência de passos
que eu vou realizar para resolver um problema, e o algoritmo é a parte inicial de tudo. Na verdade, primeiro eu tenho que entender lógica, depois eu tenho que partir para o algoritmo, como é que eu vou escrever o algoritmo? Primeiro passo, eu tenho que entender o problema que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, eu peço para vocês fazerem um algoritmo para calcular a média de toda a turma. Primeiro passo é entender esse problema. Como é que calcula a média de uma turma? Isso todo mundo sabe. Eu vou pegar o número de alunos, vou pegar a nota, digamos que eu queira a média de uma determinada disciplina. Vou pegar a nota de todos os alunos na referida disciplina, somar e dividir pelo número de alunos. Existem, além desse caminho de pegar as notas, somar, chegar no resultado final, existe algum outro caminho para calcular a média? Então, quando você se depara com o problema, é isso. Então, o algoritmo é no nível mesmo de você entender o problema, como é que você vai resolver este problema. Tá? E a forma geral, né, no pseudocódigo, por que eu coloquei aqui pseudocódigo? Porque nessa fase inicial agora, né, até o fim de setembro, primeira semana de outubro, nós vamos trabalhar com pseudocódigo, né? O pseudocódigo, ele é um intermediário entre a linguagem humana e a linguagem de programação, propriamente dita. Só que no pseudocódigo, ele também tem regras que precisam ser seguidas. Você não pode escrever um algoritmo como você copiava no seu caderno no ensino médio. Como você resolvia uma questão no ensino médio. Como você vai resolver os seus problemas de cálculo 1. Não pode. Pode falar, Samuel. E, professora, no caso específico do código, seria uma linguagem de terceira geração? Ele não é linguagem de programação. Ele não é considerado linguagem de programação, o pseudocódigo. No caso, é um intermediário. Certo? Intermediário. O pseudocódigo, vamos pensar aqui, lembra do Visual G? O Visual G, Lembro. Tu chegou a trabalhar no Visual G um pouquinho? Sim, eu trabalhei. Então, o Visual G ele é um tipo de pseudocódigo. Ele não é uma linguagem de programação, ele tem um compiladorzinho dele para você poder... O pseudocódigo é o intermediário entre a linguagem humana e a de programação. Ele não é a linguagem de programação. Por isso, ele não é considerado primeira geração, segunda, terceira, porque ele não é uma linguagem de programação, certo? Nem baixo nível, porque a baixo nível é a linguagem composta por zeros e uns, certo? Então, assim, o pseudocódigo é a forma que eu escrevo no papel. Vamos esquecer o computador. O pseudocódigo é a forma que eu escrevo o algoritmo no papel. Certo? Quando eu pego e escrevo o algoritmo no papel, eu estou escrevendo, eu estou normatizando este algoritmo. Isso é um pseudocódigo. Certo, Samuel? Então, assim, aqueles que caracterizam o pseudocódigo como linguagem, né, na verdade, não é, entendeu? Não é uma linguagem. Então, por isso que o nome é falso código, porque, na verdade, ele não é ainda um código, certo? Por isso que o nome é falso código, tá? E nenhuma das linguagens, tanto de primeira até a geração atual, as gerações posteriores, nenhuma delas é chamada falsa linguagem. Todas são linguagens de programação, né? Então, seja ela voltada para negócios, seja ela voltada para... Por exemplo, se o professor de cálculo apresentar para vocês linguagens só para resolver cálculo, derivada, limite, integral, e fazer aqueles gráficos que vocês vão aprender na teoria dos máximos e mínimos, essas linguagens... elas não chegam a ser propriamente as linguagens de programação, mas são para áreas de matemática. Elas são chamadas de linguagens de álgebra simbólica. Ou seja, elas não são pseudocódigos, são linguagens também de álgebra simbólica. E que dentro delas você pode programar também, entendeu? Então, tu tens o Maple, o MATLAB, o MEFCAD, só voltado para a área de matemática. Então, todos são
linguagens, tá? Por exemplo, você tem linguagem só voltada para a área de estatística, a linguagem R. Hoje, essa linguagem ela está famosa no mesmo nível do Python, ela é muito usada para a ciência de dados. Pessoal aí da área de computação que entende do assunto. Então, essa linguagem, praticamente a parte estatística toda está inserida nas funções dela. Ela é uma linguagem R. Né? O Excel, se você olhar o Excel que tem no seu computador, ele não é uma linguagem de programação, mas você pode programar dentro dele. Se você aprender Excel a fundo, você faz altos programas dentro do Excel, entendeu? Então, ele acaba sendo um aplicativo que você pode programar. Hoje, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O próprio Python, dependendo do ambiente que você vai trabalhar, ele fica muito bom de trabalhar e muito interativo, quase como um aplicativo que te ajuda ali a programar, tá? O pseudocódigo, pensa no pseudocódigo como você pegando uma folha de papel e escrevendo o seu algoritmo de forma padronizada. O algoritmo tem que ter regras. Então, essas regras estão todas na minha apostila de algoritmo, vocês têm que começar a ler, tá? Essa apostila. Tá, então, olha só. A forma geral dele aqui, ó, algoritmo. Aí você coloca... Pode falar, quem levantou a mão pode falar. Pode tirar sua dúvida. Foi sem querer, foi sem querer. Ah, não, tranquilo. Olha só, então você tem aqui, ó, algoritmo. Sempre você... Olha, existem alguns livros de... Se você comprar um livro de algoritmo, cada um vai te dar um pseudocódigo diferente. Se você entrar aí no Google hoje e colocar assim, pseudocódigo, vai aparecer Portugal, Visual G, vários que você pode trabalhar. Vários pseudocódigos, tá? E se você comprar livros de algoritmos, cada um ensina a escrever de uma forma, mas todos são padronizados. O que importa quando você aprende o algoritmo é que você tem que padronizar a forma que você escreve. Por quê? Amanhã você vai trabalhar com uma equipe que programa, uma equipe de programação numa grande empresa. Quando você entrar nessa empresa, essa empresa tem os padrões dela para escrever, que não é o padrão que você vai aprender, que você aprendeu na minha matéria, é o padrão da empresa, entendeu? É como você chega na empresa, então você vai fazer aquele treinamento. Quando você vai trabalhar em algum lugar, digamos, se você passar em concurso ou não, você faz um treinamento. A gente chama isso de capacitação. Então, você é formado em engenharia, você vai trabalhar numa empresa que vai fazer softwares para a área de vocês, ferroviária, e você vai trabalhar nesta empresa. Quando você entra lá, você não conhece os programas que a empresa trabalha. O que a empresa vai fazer? O teu primeiro mês vai ser só capacitação. Tu vai passar o dia inteiro aprendendo com que eles trabalham. Só que tu já tens tantas habilidades que tu vens da graduação, que aquele conhecimento ali tu aprende em pouco tempo, entendeu? Então, se tu tiveres que aprender linguagem nova, linguagem de programação, aplicativos novos, isso tu vai aprender muito rápido. Então, essa habilidade, ela precisa ser adquirida, se ainda não foi, nos próximos 5 anos, tá? Aprender coisas novas sozinho, tá? Então, o algoritmo aqui, eu coloquei desta forma, eu vou dar uma alterada na minha apostila, porque eu coloquei terminando com ponto e vírgula, porque na época eu trabalhava com os alunos com algumas linguagens de programação, todas terminavam com ponto e vírgula, e para padronizar no português, para eles irem se acostumando, eu coloquei assim. Então, alguns livros você vai ver, ó, algoritmo, alguns colocam no lugar de algoritmo, colocam o nome do programa. Por exemplo, algoritmo para o cálculo, algoritmo para encontrar números pares. Aí, quando uma pessoa diferente chega no teu algoritmo, ele já sabe o que é, porque você colocou lá na primeira linha, algoritmo para calcular os números, para encontrar os números pares. Logo depois vem o início, né? Algumas linguagens usam esse início ou não. Eu não estou falando de linguagem, estou falando de algoritmo. Então, você tem que colocar o início do seu algoritmo. Aqui,
nessa outra parte entra a declaração de variáveis, que na próxima aula eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer isso. Depois os comandos de execução do teu algoritmo. E depois o final dele, que é o fim do algoritmo. Tá? E muitas linguagens utilizam begin e o end para finalizar o algoritmo. Tá? E outras não utilizam. Por exemplo, as linguagens lá que se usa lá na matemática, as linguagens de álgebra simbólica, você não usa início e fim. E nem você nem declara, porque tudo já é voltado para a matemática. Tá? Pessoal, se der algum problema, porque vai chover aqui em casa e apareceu para mim, má qualidade de rede, aí vocês me falam, tá? Se eu travar alguma coisa, porque eu acho que apareceu aqui uma mensagem aqui, diminuiu aqui minha banda. Enfim. Então, olha só. Metodologia de solução dos algoritmos. Primeiro passo, você vai entender o problema, aí você vai, no seu papel lá, formular um esboço da solução. Ou no papel, ou você pode já trabalhar direto, já não usar mais papel, trabalhar no seu tablet, no seu smartphone, no seu computador, você vai formular ali o seu esboço de solução, ou no seu mapa mental. Não sei se vocês já trabalharam com mapa mental. Se alguém já trabalhou, só diga assim, sim, já trabalhei, só para eu saber, tá? Se alguém já trabalhou com mapa mental. Você pode usar seu mapa mental, ou rever os passos originais, entendeu? Bem, se o algoritmo estiver detalhado, você vai testar um conjunto de dados. Então, por exemplo, eu quero fazer um programa para testar se os números que a pessoa vai digitar são pares. Poxa, quando você pensa num programa desse... Fala aí, Fábio. Eu vi que o Fábio levantou a mão, pode falar. Fica à vontade, Fábio, para me cortar, tá? Olha só. Se eu falasse assim para vocês, escrevam aí um algoritmo para encontrar os números pares. A pessoa vai digitar no teclado qualquer número e você vai fazendo os testes. Quando eu falo isso, vocês acham isso assim tão óbvio? Poxa, mas se a pessoa digitar um número ímpar, a gente já sabe que é ímpar. Tá, mas eu quero saber, e o computador, ele sabe? Não, ele não sabe. Então, é para isso que servem os programas. Você vai ter que ensinar para o computador o que ele tem que fazer para testar se o número é par ou ímpar. Quando você monta o seu algoritmo, seja numa folha de papel ou na sua agenda, onde você queira, e você vai testar, você testa literalmente na mão esse algoritmo, tá? Depois que você faz tudo isso aí você pega e vai implementar numa linguagem de programação. Apenas programadores com muitos anos vão direto para a linguagem e já começa a digitar o programa. E aí ele vê que falta um passo, ele vai lá em cima, volta, escreve novamente, entendeu? Então, nesse início agora, você vai fazer o esboço, depois pegar isso e passar para a sua linguagem de programação. Vão me interrompendo se vocês tiverem dúvida. Então, olha só. Como hoje é quinta. Na terça-feira, pessoal, eu já vou chegar aqui escrevendo algoritmo. E aí nós vamos na sala escrever juntos. No final de semana eu já vou colocar lá para vocês qual é o pseudocódigo que eu quero que vocês instalem. Eu vou dar uma olhada aí em alguns. Talvez seja vai ser o Visual G. Eu acho que ele é o mais fácil para entender essa parte inicial de como funciona uma linguagem de programação, né? E aí depois a gente já vai migrar. Vou falar dos ambientes, né, de desenvolvimento, já que a gente vai usar o Python, vou falar dos ambientes de desenvolvimento que existem, que você pode programar Python em vários ambientes. Eu vou escolher um, mas vocês vão ficar à vontade para escolher outros, principalmente aqueles que já estão trabalhando com isso. Amanhã tem monitoria do Alberto e da Raíssa. Ele me falou que, dependendo do interesse da turma, ele já quer começar paralelamente à minha aula, já mostrando algumas coisas para vocês. Levem as dúvidas. Vocês já podem começar uma introdução lá com ele do Python, porque o trabalho final, que vai valer 3 pontos, ele vai ser em equipe, sim. Eu ainda vou mandar as regras.
Porém, toda a equipe vai ter que apresentar, toda a equipe vai ter que ligar a câmera, e quem decidir não apresentar vai receber os pontos do trabalho, que são 2, mas a pontuação da apresentação é 1 ponto, da apresentação ao vivo. Eu vou definir todas essas regras para vocês. Então, vocês podem já começar já estudando, porque eu acho que vocês estão apenas com 2 disciplinas, né? Então, vocês têm aí bastante tempo para... Não, professora. Quantos vocês estão, Roberto? Peraí. A sua ética, química, 3. E legislação. São 4. Olha só, na minha época de Não, graduação... 3. Mas olha só, isso é pouco, porque na minha época de graduação eu fazia 7, 8 matérias no primeiro período. Entendeu? E não existia isso de matutino e vespertino, não. Nosso curso era integral. O nosso curso, a carga horária completa de engenharia civil foi mais de 5.000 horas de curso. De vocês vai ser 3.600, acho que 3.700, 3.000 e poucas horas, as horas de vocês. Então, olha só, se vocês querem ser bons engenheiros, tem que estudar muito, gente. Não é pouco, é estudar muito. A disciplina de cálculo tem que estar no sangue. A disciplina de ética, não sei se já começou. Cai pelo menos 3, 4 questões no ENAD dessa Ética disciplina. já, professora. Já cai pelo menos 3, só mudando de assunto aqui, tirando de programação. Se preocupem com o ENAD de vocês. Por quê, pessoal? Para que a nota do curso de engenharia civil não fique baixa. Porque há 2 anos, logo que eu retornei para Belém, a nota do curso era 2 no ENAD. Aí eu pergunto para vocês, qual é a empresa que vai querer contratar um formado de um curso onde a nota no MEC é 2? Ninguém, entendeu? Então, assim, as disciplinas que vocês estudam na graduação, elas caem na prova do ENAD, tá? Então, vocês têm que realmente se preocupar com o estudo de vocês e com o nome do curso de vocês, tá? Então, peguem mesmo, botem mesmo firme no curso, tá bom? Então, Roberta, vocês estão com cálculo, ética e programação, né? Não é isso? Cálculo ainda vai começar Não. só no próximo química. Desenho, não teve desenho não para vocês? Agora? Química, desenho. Esqueci de desenho. Então tem desenho também, né? Tem, são 4. Deixa eu te perguntar aqui, então são 4. Então não é só 3, que aí eu já ia achar que era muito pouco, né? Então 4 já... 4 já está aceitável aí para vocês estudarem bastante, mas quais foram as que já começaram? Todas. Todas já começaram. Essas 4 já começaram. Tá. Junto com a Então vocês têm que fazer... começou a chover, daqui a pouco eu vou parar um pouquinho só para ele fechar uma porta, mas olha só, vocês têm que dividir direitinho o tempo de vocês, por quê? Porque cada matéria numa plataforma aí é tudo diferente, vocês não estão acostumados. Tá? Tem que organizar bem o tempo para vocês não se perderem daqui a 2 meses, tá? Então, olha só, continuando aqui. Nesse espaço, isso aqui é apenas uma reflexão, pessoal, para vocês lerem, tá? Para vocês lerem quando for passado um problema, para vocês lerem esse problema cuidadosamente, perguntar, tá? Levantar e analisar todas as saídas. Vamos recapitular isso aqui, que isso vai cair daqui a pouco para vocês. Olha só, assim como o computador ele tem entrada, processamento e saída, o algoritmo também tem entrada, processamento e saída, pseudocódigo, entrada, processamento e saída, linguagem de programação também, todas, entrada, processamento e saída, tá? Então, sempre tu tem que estar analisando quem é a entrada, quem é a saída, certo? O que eu tenho que calcular, verificar se vai ser necessário gerar valores internamente. Isso aqui a gente vai vendo ao longo quando nós começarmos a programar. Tá? Testar cada passo é importante, porque às vezes a gente programa, a gente quer que o nosso programa execute uma determinada tarefa, e aí, pessoal, de repente a gente vê, ele executa outra coisa, que não é aquela tarefa, tá? E no final você vai fazer uma avaliação geral. Outra coisa que eu vou falar ainda em aulas posteriores, o algoritmo de vocês ele tem que ser bem documentado. Não só o algoritmo, mas o programa. O que é ser bem documentado?
você faz uma linha de comando, se ela for muito complexa, coloca um texto explicando o que é aquela linha de comando. Por quê? Se você trabalhar numa grande equipe de pessoas que trabalham num determinado aplicativo, e cada um trabalhou num pedaço do programa, quando vier aqui um terceiro trabalhar nesse programa, ele vai olhar e vai entender o que ele faz, porque está bem documentado, tá? Então, é importante isso. Duas questões para vocês, tá? Olha só. Eu vou para a primeira aqui e vocês vão me falar. Na primeira questão, aqui, ó, identifique as entradas e saídas das expressões abaixo, escreva-as em forma computacional. Olha a primeira expressão, pessoal. R igual a 2y ao quadrado mais 3e. Eu pergunto para vocês. Vocês podem ligar o microfone e falar aí o que vocês acham. Pessoal, e não esqueçam, se falar errado, não fiquem preocupados, porque nós todos estamos aprendendo aqui. Eu também estou aprendendo. Vocês podem aqui trazer alguma informação nova que eu não conheça, tá? Então, vamos lá. Olha, entrada. Então, vamos lá. R igual a 2y ao quadrado mais e. Quem são as variáveis de entrada nesta expressão? Podem ligar o microfone e falar. Y e Z? Na primeira expressão R igual a 2y ao quadrado mais 3e, eu quero saber quem são as variáveis de entrada. 2y ao quadrado mais 3z. Quadrado e 3G. Olha só. Eu preciso que vocês me falem. Olha só, vocês falaram 2y ao quadrado mais 3e. Eu entendi o que vocês quiseram falar, que na verdade eu vou calcular essa expressão e a minha variável de saída é o R. Porém, as variáveis de entrada não são 2y ao quadrado mais 3e. Quem são? Pensem mais 20 segundos. Y e Z? Y e Z. Certo, pessoal? Porque o 2 é uma constante da tua expressão. E o 3 também. E o mais é o operador. Então, quando você pensar em variáveis, pessoal, você sempre tem que pensar quem é a minha variável de entrada do problema. Quais são dentro dessa equação, quais são as variáveis que eu necessito, certo? Então, nesse início, a gente vai confundir um pouco essa questão, mas isso já é para doutrinamento de vocês, tá? Então, eu esperava mesmo que vários de vocês me respondessem 2y ao quadrado mais 3e, porque nós estamos habituados com a matemática, né? Mas quando nós falamos aqui em linguagem de programação, em algoritmo, a variável é aquele identificador que varia e que vai ser a minha entrada de dados, no caso aí o y e z. E quem é a variável de saída, pessoal? Nessa expressão aí do R? R. É o R, né? R igual a 2y ao quadrado mais 3e. Bem, olha só, aí ao lado, essa expressão está escrita na forma computacional. Olha só, eu coloquei uma setinha invertida, mas se você colocar o igual agora aqui em algoritmo, eu não vou colocar errado, não. A setinha invertida, pessoal, em muitos programas, ela significa a seguinte palavra, atribuição. Apesar de na matemática vocês falarem assim, R igual a 2y ao quadrado mais 3e, vamos nos acostumar agora a falar assim, R recebe 2y ao quadrado mais 3e. Ou então vocês vão falar assim, ó, 2y ao quadrado mais 3e é atribuído a R. Ou seja, a soma de 2y ao quadrado mais 3e ao quadrado, esse resultado vai ser atribuído à variável R. E computacionalmente, o que isso quer dizer? Se você jogar num computador para fazer esse cálculo, o 2y ao quadrado mais 3z, depois que você calcular, ele vai ser colocado numa posição de memória chamada R. Certo? E essa setinha invertida, na linguagem, quando a gente trabalha com pseudocódigo, a gente usa muito
para que os estudantes não confundam isso com o igual, porque não é o igual do operador igual, tá? Esse igual que está aqui é o igual de atribuição. Essa palavra tem que entrar no sangue de vocês. A palavra igual desta expressão não é o igual do operador relacional, é o igual de atribuição. Eu estou atribuindo um valor a uma posição de memória que vai ser a minha saída do problema, tá? Olha, anote aí no papelzinho essa expressão aí da raiz positiva da positiva ou negativa, né? Porque, na verdade, tem o mais e o menos ali, né? Mais e menos. Se o mais for maior, ela vai dar... Se o que estiver dentro da raiz for maior que o B, vai ser positivo. Então, vamos colocar o valor dessa raiz. Coloca aí no papel, que daqui a pouco eu vou fechar esse slide e a gente vai escrever a expressão computacional. Mas antes de... Anotem, mas antes de escrever, me respondam nessa expressão aí do x, né, que é a raiz da equação de segundo grau. Me respondam. Quem são as variáveis de entrada? A, B e C? Isso. Muito bom. A, B e C. E a variável de saída toda, vocês já sabem que é o x. Tá? Anotem aí, que vocês vão me ajudar daqui a pouco a escrever esta expressão na forma computacional. Agora, olhem para a segunda questão. Também eu quero ver o entendimento de vocês da lógica que nós estudamos aí ao longo desses slides, tá? Quais os valores serão impressos? Vocês podem rabiscar aí no papel, tá? Quais os valores serão impressos após a execução do seguinte trecho de algoritmo, tá? Notem que, olha, tá aqui, ó, I recebe 0. Se eu usasse o igual, eu teria que continuar falando. I recebe 0. I é uma variável qualquer. Ela foi inicializada aqui com 0. Então, I recebe 0. Olha o comando aqui. Enquanto I menor que 20, faça. Ou seja, enquanto I menor que 20 for verdadeiro, entre no loop. Ó, o enquanto ele funciona assim. Enquanto condição verdadeira, faça o que está no loop. Fim do enquanto, ele volta para o enquanto. Isso aqui é um loop, tá? Então, ó, enquanto I menor que 20, faça. Imprima. Imprima é apresentar. Apresentar numa tela, num monitor. Imprima I ao quadrado. Depois que imprimir, o I vai receber I mais 1. Fim do enquanto. Voltou para o enquanto. Então, olha só. Eu vou executar aqui mentalmente, aqui junto com vocês, primeiro passo. O I recebeu 0. Enquanto o I menor que 20, ó, o I é 0. Faça. Imprima. Se o I é 0, então 0 e 0 ao quadrado. O I agora recebe 0 mais 1. Então, agora o I vale 1. Fim do enquanto. Voltou para cá. 1. Agora o I é 1, pessoal. 1 é menor que 20? Sim, é menor que 20. Então, faça. Imprimo o I agora é 1. 1 e 1 ao quadrado. Então, imprimiu I igual a 1. O I agora recebe o I mais 1. O I agora é 1. 1 mais 1, 2. Vem por fim enquanto volta para cá. A partir do I igual a 2, façam aí no papel de vocês e me digam, depois que sair do loop, o que vai imprimir. Ó, I recebe 0. Existem dois momentos que tem atribuição para o I. É aqui, no I recebe 0, e no I recebe I mais 1. Em nenhum momento, lá na memória do teu computador, o I é 5. Em nenhum momento o I passa a ser 5. Certo? O I só vai passar a ser 5, em nenhum momento não. O I só vai passar a ser 5 quando o I for 5 aqui, ó. 4 mais 1, 5. Voltou para cá, mas tu vai continuar entrando no loop. Tu concorda comigo? Então, olha só. Vamos voltar aqui, ó. O I recebe 0. Então, o I, vocês falaram 25, não foi isso? Que o I vai ser 5. Aí 5 ao quadrado vai ser 25. Aí quando fizer o teste, vai ser 25 menor que 20, não é isso? Sim. Então, olha só. Deixa eu te falar aqui.
o I ele vai receber 5, só que o 5 é menor que 20, vai continuar entrando no loop, entendeu? O I ele não é 25, o I é 5. Porque só existem 2 comandos de atribuição aqui. O I recebe 0 e o I recebe I mais 1. Esse comando imprima, ele é um comando só de saída de dados, ele não é posição de memória. Entendeu? E aí, Laura? E aí, pessoal que não está aparecendo? Então, vamos lá, continuando. Sim, pessoal. Qual é o último valor de I? Pergunto para vocês, pessoal. Qual é? Presta atenção. 20,400. Você vai chegar no 19. Não, olha só. Peraí, vou te falar aqui. Professora, posso falar? Pode. É porque, assim, nessa parte do imprima aí o 19 ao quadrado vai dar 361, né? Isso, e aí, segura essa conta aí. Quanto é que dá 19 ao quadrado? 361. 361, 19 ao quadrado? Tá, anota aí. Tá, vai. Ok, fala aí. Aí quando desce, professora, no caso o 19, que é o I mais 1, já vai dar 20. E aí essa situação já vai ser falsa, né? E aí já vai sair. Então, para aí, Caleb, para tu continuar o resto. Calma aí. Olha só. O Caleb já matou a primeira parte. Olha só. Quando ele chegou... Não fui eu, não. Quem foi que falou? Samuel. Foi Samuel. Olha só, Samuel. Então, segura essa aí, Samuel. Segura contigo essa daí que tu vai continuar. Olha só. Quando ele chegou no 19, aí então o I, vírgula 19 ao quadrado, que ele falou que dá 300 e alguma coisa aí, né? 361, não é isso? 19 ao quadrado. Aí ele fez aqui, I recebe I mais 1. 19 mais 1 é 20 agora. Certo, pessoal? Ele volta lá pro loop e testa. 20 é menor que 20? Não, agora o 20 é igual a 20, então ele nem entra mais. Notem que o imprima já imprimiu 19 ao quadrado. Já imprimiu 19 ao quadrado. Ele não vai imprimir 20 ao quadrado. Entendeu, pessoal? Não vai imprimir o 20, porque nem vai entrar aqui. Quando o I for 20, nem entra no loop. Porque só vai entrar no loop se o I for menor que o 20. No momento que o I for igual a 20, sai do loop e vem aqui para fora, ó. Sai do loop. Aí sim, olha só. Então, o Samuel falou, a última impressão dentro do loop é 19 ao quadrado, tá certo. E fora do loop, quanto é que vai valer o I? Quando sair do loop, respondam. 20. 20. Quando saiu do loop, é 20. Então, ó, última impressão dentro do loop, 19 ao quadrado. Saiu do loop, 20. E depois vai imprimir. Ufa, cheguei aqui. Professor, foi o que eu lhe disse antes da senhora escrever na lousa. Fala, João. Fale, João. Foi o que eu perguntei para a senhora se era 19, se ele parava no 19. Foi isso que ela tinha perguntado, nem só começou a escrever na lousa. Tá, entendi. Eu não tinha entendido naquela hora, mas é isso aí, João. Professora, eu queria saber, no caso, se a gente estivesse fazendo uma prova de múltipla escolha, o resultado seria, então, 19, no caso, porque parou no 19, ou seria o 19 ao quadrado? O resultado seria, por exemplo, quais os valores serão impressos? 20 e o UFA, cheguei aqui. É o resultado, o que vai aparecer por último na tela. Olha o que eu perguntei. 20, né? Porque ele é um ponto menor que 20. Eu repetindo o que eu falei. Olha, vou repetir o que eu falei. A última impressão dentro do loop. Tá? Espera aí, pessoal, deixa eu só... A última impressão dentro do loop, que não é do programa, foi 19 ao quadrado, como o Samuel falou. Porém, eu perguntei quais valores serão impressos
após a execução. É o que o João falou, vai ser 20 e ufa, cheguei aqui. Essa é a resposta da questão, tá bom, pessoal? Certo? Então, essa discussão que vocês permitiram foi ótima para que vocês entendam a diferença de atribuição e de saída de dados, tá bom? Olha só, então, olha, vamos agora para o planejamento do trabalho de vocês. Vocês vão sair desta reunião, daqui a pouquinho vai ter uma avaliação de 10 questões liberada para vocês, valendo 0,4. E eu vou colocar pegadinhas. As pegadinhas eu falei nessas 2 aulas. Quem sacou vai tirar os 10 pontos. Esses 10, não vale 10, eu vou pegar no final, multiplicar por 0,04 para chegar no 0,4. Então, você vai pegar a sua pontuação final, multiplicar por 0,04 e você vai ter sua nota deste trabalho, tá? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Então, até a próxima terça-feira e não faltem a monitoria, tirem todas as suas dúvidas. Tá certo, obrigado, professora. Até mais. Até mais, obrigada. Boa tarde, professora. Tarde.